Não está tendo o sucesso que gostaria na sua empresa, no seu emprego ou na sua carreira? Assiste esse vídeo até o final e você vai saber o porquê. Normalmente as pessoas pensam, olha, eu não tenho sucesso na minha empresa, eu não tenho sucesso no meu emprego, eu não tenho sucesso na minha carreira profissional, eu não tenho o carro que eu gostaria, eu não tenho, então eu sou uma pessoa ruim e eu estou desmotivado. E aí é que mora o problema, porque você está pensando primeiro em ter as coisas. E a sequência não é bem essa. Mas antes de eu contar a sequência correta, eu vou ilustrar aqui com um fato. Eu conheci uma pessoa muito rica e ela estava falando, olha, eu moro nessa casa aqui, essa casa custa 7 milhões de reais. E eu tenho dinheiro para comprar essa casa. Porém, sabe o que eu faço? O que eu fiz? Eu peguei meus 7 milhões de reais, consegui uma aplicação que me renderia em torno de 1%. Então 1% de 7 milhões de reais, 70 mil reais. Ele veio no dono do imóvel, né, da casa onde ele está morando atualmente, e negociou o aluguel com essa pessoa, com o dono da casa. Então ele conseguiu negociar o aluguel do dono da casa por 7 mil reais. E aí é que vem a sacada do negócio. O que ele fez? Olha, em vez de eu comprar essa casa de 7 milhões de reais e ficar com o meu dinheiro todo investido aqui, eu apliquei esse dinheiro a 1%, peguei 70 mil reais desse juro, dos juros da aplicação, desses 70 mil eu tirei 7 mil reais e pago o aluguel, e eu ainda fico com 63 mil reais para eu continuar ficando mais rico, para eu ser mais rico ainda. Então, esse é um pensamento que uma grande maioria das pessoas não tem. Então, supondo, você ganhou na Mega Sena aí 25 milhões de reais, 30 milhões de reais, você tendo a oportunidade de comprar uma casa e você tendo dinheiro, você iria comprar essa casa. Mas aí é que mora a diferença, e aí vem assim, então, nossa, os ricos sempre ficam mais ricos e o rio só corre para o mar, né? Onde tem mais dinheiro é onde o dinheiro vai. Na verdade, isso aí acontece por um motivo, porque eles sabem coisas que você não sabe. E aí, isso há anos atrás, quando eu escutei essa história dessa pessoa, eu não tinha esse pensamento. E eu falei, gente, não é que é verdade? Descobri uma coisa que eu não sabia. Então, é aí que mora a diferença entre você ter o sucesso. A sequência que a maioria das pessoas que acham que não tem as coisas, que não tem o sucesso eu não tenho, então eu não sou ninguém, eu não sou capaz. Mas a sequência correta seria saber, fazer e ter. E aí, eu sou e eu sei algumas coisas diferentes. Eu aprendi algumas coisas diferentes. Dessas coisas diferentes que eu aprendi, eu faço algumas coisas. E dessas coisas que eu faço, eu tenho outras coisas. Então a sequência correta é saber, fazer e ter. Então você sabe por que você não tem sucesso na sua empresa? Sabe por que você não tem sucesso na sua vida pessoal, na sua carreira? Não é porque você não tem sucesso, é porque você não sabe algumas coisas. E esse é o grande problema que as pessoas enfrentam e, na verdade, assim, essa ficha ela não cai na cabeça das pessoas. Você não tem é pelo que você não sabe. Porque se você soubesse, você faria alguma coisa e o resultado do que você fez, você teria alguma coisa. Olha, eu sei que pode parecer chocante, então se você tem pouco, porque na verdade você sabe pouco. E qual que é o remédio para isso? O remédio para isso é o aprendizado. E qual tipo de aprendizado? Onde que você vai buscar esse tipo de aprendizado? Você vai buscar o aprendizado focado naquela área, que é uma área que vai te dar um resultado. Um outro fator que te impede de ter sucesso é não ter uma visão clara de onde que você quer chegar, de qual que é o seu objetivo, o que você quer ser na vida. Você como empresário, onde você quer chegar? Qual o tamanho da sua empresa? Qual o tipo de cliente que você atende? Aquele objetivo, aquela visão, aquele foco, aquele propósito. Eu posso exemplificar comigo mesmo. Meu pai trabalhou sempre na CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, né? E o meu sonho desde pequeno era ser o quê? Era trabalhar na CEMIG, ser igual ao meu pai. Trabalhar com energia elétrica, com instalações elétricas e tudo mais. Então, eu tinha definido desde pequeno, muito cedo, qual que era o meu propósito, qual que é o meu objetivo principal, o que eu quero ser quando eu crescer. E aí, o que acontece? A diferença é que quando você tem um propósito, você tem um objetivo, naturalmente o seu dia a dia você vai movimentando em direção àquele objetivo e buscando fazer coisas, buscando aprender coisas em relação àquele objetivo.
Então, meu pai saía para fazer instalações elétricas de casa, né, predial e tudo mais. E eu estava junto com ele ali desde pequeno, 12 anos, 13 anos, ajudando ele ali a fazer aquelas instalações. E eu sonhando, eu vibrando com aquilo, ó, quando eu crescer, eu vou trabalhar igual meu pai, eu vou ser igual a ele, e vou trabalhar com energia elétrica. E aí o que aconteceu? Quando eu ia entrar para o 2º grau, meu pai falou assim, olha, você vai entrar no Cefet. Então você gosta de mexer com isso? E assim eu me formei como técnico no Cefet. E depois disso já comecei a ter algum tipo de sucesso, porque logo que eu formei eu fui trabalhar na Vale, uma empresa, na época ela chamava Vale do Rio Doce, mas é a mesma Vale que tem hoje aí, de mineração. E na sequência eu fiz um curso, eu gostei, eu queria muito aquele objetivo de elétrica, eletricidade e eletrônica. E aí eu fiz um novo curso de eletrônica, curso técnico de eletrônica, e na sequência eu fiz um curso de engenharia eletrônica. Quando você tem um objetivo claro, bem definido na sua mente, você vai indo em direção àquele objetivo, e aí o sucesso vem por conta do seu objetivo. Como que você vai ter sucesso para fazer alguma coisa? Como você vai ser diligente em aprender alguma coisa, sendo que você não sabe o que você vai aprender? É como se você tivesse que ir para um lugar, mas você não sabe. Como que você vai chegar rápido nesse lugar se você não sabe qual é o lugar que você vai chegar, ou que você pretende chegar? Então, assim, por mais óbvio que pareça ser isso aqui, é um fator determinante para as pessoas que têm sucesso ou para as empresas que têm sucesso. Por mais óbvio que pareça ser isso, é um fator determinante, primordial para que você tenha sucesso onde quer que seja. Então, se você quer ter sucesso na sua carreira, onde você quer chegar? Qual tipo de pessoa você quer ser? Qual conhecimento? Você quer ser quem? Você quer ser igual ao seu chefe? Né? Começa por coisas simples. Quer que a sua empresa tenha sucesso? Então defina bem os objetivos da sua empresa. Qual tipo de cliente que sua empresa atende? Como que vai ser o atendimento dos seus funcionários? Como que vai ser o atendimento dos seus clientes? Então quando você tem isso bem definido, você começa a movimentar em direção àquilo e aí tudo começa a ficar mais claro. Então uma coisa principal, e aí quando eu falo objetivo, visão, está muito ligado com o propósito. O porquê, por que você quer fazer? Você tendo essa questão bem definida, já é o primeiro passo ou o grande passo para você atingir o seu sucesso. Em segundo ponto, uma vez definido esse objetivo, busca conhecimentos e aprendizados sobre aquilo, de como chegar naquilo. Porque a partir do momento como que, eu dei aquele exemplo da casa, como que eu ia multiplicar meu dinheiro, como que se eu tivesse o objetivo de ser um investidor, se eu não soubesse aquela informação de que, olha, eu posso, ao invés de eu comprar a casa, eu posso aplicar o dinheiro e com os juros eu posso alugar uma casa e ainda ficar com o dinheiro e fazer aquele dinheiro render por mim, se eu não tenho aquela informação, como que eu tomo aquela atitude? É um pouco óbvio, mas muitas pessoas não enxergam desse jeito. Então, se você define bem o seu objetivo, define o que você quer, e a partir do momento que você definiu o que você quer, cria uma linha de aprendizado em direção ao que você quer. E aí você pode estudar livros, você pode fazer curso, você pode assistir vídeo, você pode ver tutoriais, enfim, da maneira que for, mas em direção ao objetivo, com um objetivo bem definido. Você ter resultado desse aprendizado de uma forma, eu digo subconsciente, porque quando a gente pergunta, todo mundo estudou aí a tabuada quando era pequeno. Então, 5 vezes 5, 25. Você responde 25, você não pensa em falar 25, você pensa quando você está aprendendo, né? 5 vezes 5, e tal. Mas quando aquilo entrou dentro de você, entrou dentro do seu subconsciente, quanto é 5 vezes 5? 25. Você responde de uma vez. Então, um aprendizado, para ele ser verdadeiro e ele ser transformador na sua vida, ele tem que estar dentro do seu subconsciente, aquilo tem que vir. Você não pode pensar para fazer, você simplesmente tem que fazer. E assim como uma tabuada, a forma de aprender é por repetição, né? Você repete aquilo várias vezes, você repete várias vezes. Então, assim, você lê um livro de administração, você não sai do outro lado um administrador, né? Mesmo que se fosse assim, se isso fosse fácil, se fosse dessa forma, você pegaria um manual de natação, daria uma lida nele e pronto, você já aprendeu a nadar. Mas não é bem assim. Então você tem que ter a repetição daquele aprendizado teórico, ler aquilo, entender aquilo muito. Depois você tem que ter a prática. Você pratica, você coloca em prática, você vai executando, você vai checando. E aquilo, a partir do momento que você vai fazendo isso muitas e muitas e muitas vezes, aquilo começa a sair, a entrar dentro do seu subconsciente. E aí você começa a fazer sem pensar. Você não pensa, você faz. E agora imagina se você tiver um portfólio de ações que te levam em direção ao seu objetivo.
Eu tenho vários, é como se fosse um cinto de utilidades ali, de conhecimentos, que eu quero ser um excelente gerente, eu quero ser um excelente gestor de uma empresa, por exemplo. E aí você começa a estudar um monte de coisa e colocar aquelas informações no seu cinto de utilidades ali. E você estuda, e você repete, você grava aquilo dentro do seu subconsciente. Então, a partir do momento que você topa em determinadas situações, você simplesmente resolve a situação. Você não tem que pensar, você não tem dúvida, você não tem medo, você já sabe um caminho de onde buscar, você já sabe como resolver aquilo, você já sabe, as decisões elas ficam muito mais fáceis. Então, você não tem as coisas, não é porque você não tem, é porque você não sabe algumas coisas. Então, concentra em aprender algumas coisas de acordo com o objetivo que você quer, o objetivo final ali, onde que você quer chegar. O sucesso ele pode ser acelerado na vida das pessoas, principalmente quando você descobre isso mais cedo, você descobre essa informação que eu vou falar aqui agora mais cedo. Então, vamos fazer um comparativo aqui de duas pessoas, né? Uma pessoa ali com 15 anos de idade e um outro jovem também com 15 anos de idade. Um jovem sabe exatamente onde ele quer chegar. Ele já sabe o que ele quer ser quando ele crescer, ele já tem um objetivo, olha, quando eu crescer eu quero trabalhar com elétrica, eletrônica, eu quero ser um engenheiro eletrônico, então eu tenho um objetivo, eu quero trabalhar com energia. Então já tem um objetivo bem definido. O outro jovem, ele com 15 anos, não tem isso. E aí o que acontece? Esse jovem, ele pega o que não tem um objetivo, qual que é o pensamento dele? Olha, o que você vai ser quando crescer? O que você vai fazer quando você crescer? Com o que você vai ganhar de dinheiro? Com o que você vai ter a sua realização profissional ou pessoal? E a realização pessoal, ela vem da profissional, né? O que você vai ser quando você crescer? Eu não sei direito ainda não. Então, eu tenho 15 anos, quando eu tiver 18, eu vou entrar na faculdade e aí lá eu vou escolher um curso. Eu não sei direito se é engenharia civil, se é engenharia elétrica, se é que tipo de curso que eu vou fazer, eu não sei ainda. Aí depois de 5 anos que eu estudar, que essa pessoa estudar, ele vai formar e aí sim, na cabeça dele, ele vai ser assim, olha, então depois que eu formar na faculdade, aí eu vou ter, eu vou arrumar um emprego, eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico, eu vou ser, aí dependendo da profissão que a pessoa escolher, aí vai ter maior ou menor tempo. Mas pegando essa suposição aí, para essa pessoa ter sucesso, o que vai acontecer? Ele vai ter que esperar 3 anos da vida dele para até chegar aos 18, para ele entrar na faculdade, para depois mais 5 anos, ou seja, 8 anos da vida dele, ele vai ter que esperar ainda para começar a ter um sucesso, uma probabilidade de ter sucesso, porque hoje, se a gente for ver bem, isso não garante mais o sucesso. Você sair formado da faculdade não garante que você vai ter sucesso. Tem tanta gente que forma advogado, está dirigindo Uber, tem tanta gente que forma como engenheiro e está dirigindo Uber, nada contra dirigir Uber, mas a questão é que se você direcionou seu esforço para uma formação, você deveria usufruir dela, né? Essa é a tendência natural. Mas isso é muito mais comum do que imagina, porque assim, hoje em dia as pessoas, a sociedade, ela de uma certa maneira, ela é ensinada desse jeito. Os pais ensinam para os filhos que tem que ser dessa forma. E aí a gente volta à comparação, né? O efeito comparativo aqui, aquele outro jovem que tem um objetivo bem definido. Então com 15 anos, ele já está ali de uma certa maneira ali, já buscando aquilo que ele quer. Nossa, eu quero trabalhar com elétrica, não sei o quê. E aí de repente ele começa a seguir o pai, trabalhar com o pai e ajudar o pai, porque o pai trabalhava com elétrica, né? E nesse caso foi um exemplo, o meu exemplo. Eu já comecei a trabalhar com meu pai ali, já comecei a aprender a como fazer algumas instalações. Eu não tinha conhecimento teórico, mas eu tinha conhecimento prático. Aprendi ali na prática, né, no dia a dia, de forma tácita, meu pai foi me ensinando. E aí, com 18 anos, quando esse jovem vai entrar na faculdade, ele já tem um conhecimento. Então ele pode não ter a teoria totalmente, mas ele já tem um conhecimento, ele já consegue aplicar algum tipo de conhecimento que traz para ele algum tipo de resultado. Então esse jovem com 18 anos, ele já tem renda, ele já ganha algum dinheiro, ele já tem renda, ele já tem experiência, ele já tem vivência prática de daquilo que ele deseja ser. E aí esse outro jovem com esses mesmos 18 anos, ele está zerado, ele não tem nenhum tipo de informação. E aí a gente começa a ver por que uns têm mais sucesso que outros. Essa pessoa que está mais bem preparada, mais bem capacitada, ela já sai em vantagem em relação à outra. Então, se tiver algum tipo de competição, algum tipo de prova, de aprovação, né, for participar de algum tipo de concurso voltado para aquela área,
Ele já tem, a pessoa que já trabalha nessa área, que já busca esse conhecimento, que já tem esse objetivo muito bem definido há muito tempo, já sai de cara com vantagem em relação ao outro. Então aí a gente já começa a perceber quem vai ter as chances de ter mais sucesso e de ter mais resultados. E aí o que acontece? Quando esse jovem que não sabe nada, ele chegou nesse momento agora de definir a faculdade, e aí ele define que eu vou trabalhar, eu vou ser engenheiro eletrônico, igual a outra pessoa que também queria ser engenheiro eletrônico. Só que a vantagem, já existe uma vantagem, esse que já tem um monte de conhecimento que esse não tem, né? Vivenciou a coisa prática. E aí ele começa a estudar aqueles 5 anos ali, e o outro também estuda 5 anos, e é notório, isso aí a gente consegue perceber a diferença entre as pessoas assim de forma expressiva. Eu formei na PUC, eu estudei engenharia eletrônica na PUC, e na época tinham 60 alunos, né? Na hora que começou o curso tinha 60 alunos, dos quais tinham 12 ou 13 que eram, foram as pessoas que ficaram até o final, todos que entraram e que ficaram até o final. E os que ficaram até o final, todos eles, sem exceção, foram técnicos, eles começaram uma base antes como técnico, eles já sabiam exatamente o que queria. Então, e aí o que aconteceu? Naturalmente, no desenrolar do curso, as pessoas que já tinham uma bagagem prévia, eles já dominavam muito mais aquele conteúdo em relação às outras que estavam ali, pegando esse exemplo do jovem que não tem ali um objetivo bem definido desde o começo. E já se percebe-se que a chance desse daqui, ele tem muito mais conhecimento que o outro. E aí no final desse curso, o que acontece? Exemplificando aí, terminando aí o exemplo, no final desse curso, quem tinha um objetivo mais bem definido lá no começo, ele está muito mais capacitado que o outro, porque ao longo desses anos todos, ele provavelmente estudou muito mais, teve muito mais conhecimento, teve muito mais vivência técnica, e isso é muito comum. Quem já tem esse objetivo já está trabalhando na área há muito tempo, então quando ele forma, ele já tem experiência. Quase que ele não precisa de fazer currículo, de fazer estágio. Ele já tem uma experiência e talvez a própria experiência de trabalho dele já conte como um estágio. Então tem uma série de vantagens. Ao longo do tempo, lá no começo, né, antes dos 15 aos 18 anos, ele já estava estudando alguma coisa, já estava comprando uma revista, já estava adquirindo algum tipo de conhecimento. E aí foi como eu disse, quando você entende isso de forma prévia, você aumenta as suas chances de ter sucesso. Você aumenta demais as chances de ter sucesso. Então, a importância, por que eu estou dizendo isso? Para você entender a importância de você ter um objetivo claro e definido. Quanto antes você ter um objetivo claro e definido, quanto antes melhor. Quanto antes, maior as chances de você ter o seu sucesso, de você caminhar em busca do seu sucesso. E para a realização do sucesso, normalmente é necessário 3 componentes, que esses 3 componentes aconteçam ao mesmo tempo. E esses componentes são, o primeiro é o saber, o segundo é o querer, e o terceiro é a oportunidade. Então, o saber está ligado muito ao lado racional da coisa, né? O querer está muito ligado ali ao lado emocional. Então, o cérebro da gente tem ali o lado racional, o lado emocional, o lado esquerdo, o lado direito. Então, para a gente exemplificar isso aqui, para ficar mais claro, vamos pegar uma pessoa que trabalha em uma empresa em uma multinacional que tem filial nos Estados Unidos. Então, ele sabe muito falar inglês, ele já sabe falar inglês. Ele quer muito ir trabalhar na filial dos Estados Unidos, mas não tem a oportunidade, porque não existe uma vaga hoje para poder ele ir para os Estados Unidos. Então não adianta, o fator ali tem que acontecer as 3 coisas. Agora vamos ilustrar essa mesma pessoa e um outro exemplo. Ele sabe muito falar inglês, mas ele não está com vontade de mudar de país. Ele não quer, não está muito interesse. E tem uma oportunidade, eu tenho a oportunidade de abrir uma vaga para trabalhar essa mesma função sua, só que nos Estados Unidos. Também ele não vai conseguir atingir esse sucesso, esse objetivo em relação a isso. E aí a terceira possibilidade, ele não sabe falar inglês. Ele quer muito o querer, né? Ele quer muito mudar para os Estados Unidos e trabalhar lá. E tem a oportunidade, porque abriu uma vaga. Então, se não tiver as 3, saber, querer e a oportunidade, acaba que aquela realização ela não acontece. Assim a gente pode perceber que ter sucesso nesse objetivo aí de mudar para os Estados Unidos, ele vai depender de 3 fatores. Você saber, você querer fazer e a oportunidade de ter. Então, a partir do momento que você entende esse escopo, você se movimenta diferente em relação àquilo. Então, tá
Tudo parte do princípio anterior de que você entende e aí você se molda para aquilo. Então algumas pessoas têm sucesso e esse sucesso, de uma certa forma, ele é mais proposital mesmo, ele é construído. E a gente começa assim, olhando e entendendo essas questões que eu estou colocando aqui, fica mais claro o porquê que umas pessoas avançam mais, o porquê que outras avançam menos. Então, como eu disse, quando você tem esse conhecimento, esse entendimento mais cedo na sua vida, as suas chances são que você será uma pessoa de maior sucesso, que vai adquirir maior sucesso no seu futuro. E é um privilégio você ter essas informações agora e de repente conseguir ensinar seus filhos, direcionar seus filhos a serem pessoas de provavelmente mais sucesso lá na frente do que outros. Agora isso também não impede, né? Como eu disse, olha, eu comecei antes, então a minha chance de ter sucesso é maior, e então agora eu já tenho 40 anos, já tenho 45 anos, então quer dizer que eu não vou ter sucesso? Não. Isso aí também assim seria muito bom se você tivesse começado há 10 anos atrás. Mas tem uma frase que diz, olha, daqui a 5 anos você vai se arrepender de não ter começado hoje, porque o tempo passa muito rápido. Então, busca aí qual o objetivo, defina bem os seus objetivos, o que você quer chegar, onde que você quer chegar. Segundo, você tem ou não tem, é pelo que você sabe, pelo seu conhecimento. Então, busca o conhecimento conforme aquele objetivo que você tem criado na sua mente, aquele objetivo claro, aquele propósito. E aí você sabe, você faz o que você sabe e você tem do que você faz. Essa equação aí, ela é uma equação simples, mas que ela está dando rasteira em muitas pessoas aí ao longo da história aí. Bom, esse é o conteúdo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha absorvido as informações. Se essas informações forem importantes, se você tiver algum amigo que precisa de escutar isso, compartilhe essas informações, envie aí no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Eu queria te pedir, inscreva aqui no canal, deixa algum comentário, ativa as notificações, porque eu estou gerando vários conteúdos relevantes aí no sentido de empreendedorismo, de sucesso, de empresas. Um abraço e até o próximo vídeo.